Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Deus é bom. Boa noite. Deus abençoe. Santo é o nome do Senhor. A paz, a paz. Glória a Deus. Paz, Dona Marcela, Deus abençoe. Aleluia. Tudo bem, Dona Nuxa? Família Guedes aí. Seu José. Amém, meu querido? Deus é bom. Nós vamos começar essa noite a falar sobre um assunto muito focado na intercessão, que é o altar de incenso. Nós vamos ler a história de um homem que era um queimador de incenso. Nós vamos compreender algumas coisas sobre o altar de incenso e como nós devemos gerar as realidades através do incenso. O incenso é intercessão, né? Nós precisamos entender que as nossas orações diante de Deus, elas se transformam no incenso, e Deus gosta de incenso. Isso é importante, né? Essa base é importante. Quando nós estamos orando, nós estamos enviando para o mundo espiritual uma matéria-prima poderosa, que é o incenso sagrado. É o incenso espiritual. Né? E esse incenso tem o poder de gerar novas realidades. Né? Na realidade, nós entregamos essa matéria-prima, o combustível daquilo que vai acontecer, justamente o incenso, são as orações, são as nossas orações. Então nós precisamos compreender que a nossa oração ela é uma arma poderosa no mundo espiritual. Amém? Então nós vamos orar e pedir para que o Senhor fale conosco, porque Ele tem total liberdade de nos ensinar, de nos revelar o que Ele quer e de falar conosco de maneira individual. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero implorar que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor quebrante o nosso coração, Pai. Nos purifica completamente, nos santifica, perdoa os nossos pecados, Senhor, e traz sobre nós os céus abertos, Pai. A Tua palavra seja revelada de maneira poderosa no meu coração, em coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Coloca, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo e sonda o nosso coração. Nos ensina nessa noite a Tua palavra e que a revelação ela tenha um endereço certo, Pai. A pessoa certa receba a revelação da Tua palavra, para que haja um propósito, Senhor, para que haja um milagre, para que haja manifestação do Senhor através dessa revelação. Em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos e imploramos a Tua presença agora, Pai, dentro de cada um que está ouvindo, que está assistindo, que está pegando essa gravação, que essas pessoas sejam cheias da Tua presença, do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meu querido, minha querida?
Vamos lá então, sem mais delongas, vamos ler uma passagem bíblica que está em Lucas 1, capítulo 1 de Lucas, no versículo 5, e nós vamos ler essa história, que é a história de Zacarias, né? E diz assim a palavra: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, a primeira coisa que esse texto está trazendo de revelação é que a história desse homem chamado Zacarias, né? A Bíblia diz que ele era um homem idoso, já era um homem que tinha uma idade avançada, ela também tinha uma idade avançada, mas Zacarias, ele era um homem da linhagem sacerdotal. O que é a linhagem sacerdotal? Uma pessoa que nasce, né, dentro da família de Arão, né? E no caso ele tinha até um dos seus antepassados, era um homem chamado Abias, e foi um servo de Deus da tribo de Arão que serviu nos tempos de Davi, né? E ele era descendente direto de Abias, e ele era um sacerdote, era um sumo sacerdote, estava ali, né, servindo a Deus. Uma pessoa que nasce na linhagem sacerdotal, ele já está destinado a servir a Deus. Ele está destinado pelo próprio Deus a servi-lo no altar. E isso é importante. A linhagem sacerdotal de Arão estava destinada, por estatuto perpétuo, a servir no altar. Então, Zacarias nasceu e ele podia ter esposa, porque o sacerdote poderia casar, e ele servia a Deus. E o interessante é que, na época que essas coisas estavam acontecendo, era a época de Cristo, a época de Jesus, nem todos os sacerdotes, né, tinham a mesma característica. Eles poderiam ser da linhagem sacerdotal, mas nem todos tinham o mesmo caráter. E esse é o primeiro ponto, né? Então, o homem que nasceu na linhagem sacerdotal, ele está destinado a ficar ali no altar e servir a Deus no altar. Oferecer sacrifício, oferecer incenso, cuidar das coisas do templo, né? Ele tinha a sua vida toda vinculada ao templo de Deus, né? E ele servia a Deus naquele tempo. Mas existiam outros sacerdotes que também serviam a Deus. O interessante nesse homem chamado Zacarias e a sua mulher Isabel, o interessante é que a Bíblia relata que ambos eram justos e tementes a Deus, justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Então, nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem acesso ao altar do Senhor. Uma pessoa que tem regras específicas para que o seu caráter seja aprovado diante de Deus. Existem leis, mandamentos, né, que eram específicos para o sacerdote, para a pessoa que vai estar diante de Deus, oferecer sacrifício, oração. Amém? Então, isso era Zacarias. E Zacarias, ele não apenas tinha essas leis, mas ele obedecia às leis, né? Você pode pensar assim, puxa vida, quer dizer que uma pessoa que é sacerdote, ele tem um regramento, ou seja, tem uma lei, tem mandamentos que são um pouco mais rígidos. É verdade, porque você está servindo a um Deus que é santo. Você está servindo a um Deus que é puro. Você está servindo a um Deus que é justo. Amém. Você está servindo a um Deus que tem essa característica de santidade. Quer dizer, você não pode chegar diante desse Deus para tentar mudar uma realidade, para tentar alterar uma situação de qualquer jeito. Amém? Então você não pode chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu estou aqui para falar com o Senhor. A Bíblia diz o seguinte, que os ouvidos do Senhor, eles não estão fechados, que eles não possam ouvir a tua oração. E a mão do Senhor não está encolhida, que não possa atender.
Mas o profeta Isaías falou, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus para que ele não vos ouça. Então, primeira coisa importante sobre o altar de incenso, que é o altar de oração e adoração, primeira coisa é o caráter do adorador, o caráter do intercessor. Uma pessoa que teme a Deus, que se desvia do mal, não é uma pessoa super santa, não, ele é um homem como qualquer outra pessoa, mas ele vive num processo de obedecer, ele se esforça em obedecer a palavra, se esforça em obedecer os preceitos. Né? O Zacarias e sua mulher, ele está destacando aqui, ele se esforçava para andar irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quer dizer, eles não faziam apenas uma parte daquilo que os preceitos e mandamentos faziam, ou mandavam eles fazer. Eles faziam todos. Ou seja, nós precisamos colocar na nossa vida toda a palavra de Deus. Né? E isso é importante porque a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, ó, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos ter a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Ou seja, Senhor, eu preciso viver a tua palavra, eu preciso obedecer a tua palavra. Tiago diz que aquele que atenta bem para a lei perfeita, aquele que presta atenção na lei de Deus, aquele que atenta bem, sendo uma pessoa operante na palavra de Deus, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Ou seja, a primeira coisa é quem nós somos diante de Deus. Não é simplesmente o que Deus pode fazer por nós. Por quê? Porque esse homem e essa mulher, eles eram irrepreensíveis. Então, eles já eram idosos, mas eles procuravam viver de uma maneira irrepreensível. Uma vida de testemunho, uma vida onde eles manifestavam a justiça de Deus, o amor de Deus com o próximo. Então, isso tudo é importante para o sacerdócio. O sacerdote, aquele que vai queimar incenso no altar, ele precisa ter um caráter aprovado. A Bíblia diz assim, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós precisamos ter a aprovação. A aprovação de quem? Dos homens? Não, dos homens não interessa. O que importa é a aprovação de Deus. Então, esses homens aqui, esse homem, essa mulher, esse casal, eles estavam aprovados diante de Deus. Talvez os outros sacerdotes, eles cometiam outros tipos de pecados. Talvez eles quebravam alguns mandamentos. Jesus confrontou muitos deles quando ele veio. Mas Zacarias e Isabel eram diferentes. Eram pessoas que tinham o temor de Deus. Meu querido, e outra coisa importante, uma coisa é quando você decide temer a Deus e obedecer a tua palavra. Outra coisa é quando você e a tua esposa decidem fazer exatamente isso. Amém. Guarda bem isso, porque nós estamos falando de uma família. Nós estamos falando de um casal que eles têm o mesmo propósito diante de Deus. Ou seja, o casal precisa falar, Senhor, nós queremos viver uma vida reta, nós queremos viver uma vida em santidade, nós não queremos nos contaminar com o pecado, nós não queremos transgredir a tua lei, nós queremos obedecer aos teus mandamentos, os princípios do Senhor. Nós precisamos e nós vamos buscar isso como casal. Vamos ter um estilo de vida. Não é um estilo de vida religioso. Esse casal aqui, eles não eram religiosos. Porque Deus, ele não está preocupado com o religioso, aquele que aparenta, que quer mostrar que é bom, quer mostrar que é santo. Não, Deus, esse aí está fora. Esse aí é o fariseu, que ora para os outros ver, que aparece, né, que quer fazer marketing pessoal. Esse daí não. Esse daí, para Deus, olha, esse daí está fora. Para ser visto pelos homens? Não.
O altar de incenso é quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, a única plateia que existe é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sabem quem nós somos. Eles conhecem o nosso coração. Então nós temos que ter essa disposição íntima, essa disposição pessoal e essa disposição familiar de obedecer a palavra, obedecer os preceitos, obedecer os princípios. Temos que ter unidade nessa área, porque nós vamos gerar uma realidade diferente. Amém? Nós vamos gerar uma realidade diferente. Se nós fizermos isso, o cenário profético, ele está armado. Ou seja, qual é o cenário profético? O cenário profético é quando a tua família, é quando o teu casamento, quando vocês estão em conjunto, concordando com os princípios da palavra, concordando com a santidade, concordando com buscar a Deus, em temer a Deus. Olha, nós não vamos fazer nada errado. Vai aparecer oportunidade, mas o casal decide não fazer nada errado. Por quê? Porque nós somos sacerdotes. E a Bíblia chama cada um de nós de sacerdócio real. Amém. Nós somos uma nação sacerdotal. Então, nós somos os únicos que podem chegar diante de Deus para alterar uma realidade. A igreja, os sacerdotes, que nasceram numa linhagem sacerdotal. Jesus é o sumo sacerdote. E nós que nascemos de novo, nós somos a única maneira de gerar algo novo nessa terra. Não tem outra maneira, a não ser pelo altar de incenso. Então, nós temos que ter uma vida aprovada diante de Deus. Amém? Eu não tenho que mostrar para ninguém uma vida aprovada, mas para Deus eu tenho. Eu não tenho que provar nada para ninguém, mas para Deus eu tenho que provar. Para Deus eu tenho que procurar apresentar-me diante dele aprovado. O que Deus fala de mim e o que Deus fala de você? Não o que estão falando de você aqui na terra, mas o que Deus está falando de você. Então, o intercessor, o sacerdote, ele precisa cuidar do seu caráter. Ele precisa buscar a santidade, buscar a santificação. Porque uma coisa interessante, irmão, no sacerdócio, você vai lidar com um Deus santo. Então, Deus escolhe as pessoas por causa do caráter. Amém. E não por causa das habilidades. Amém. É por causa do caráter, da lealdade, da fidelidade, do amor, da mansidão, do domínio próprio. Pessoas que estão dispostas a fazer isso são escolhidas por Deus para estar diante dele, para queimar incenso. Esses Deus gosta de conversar. Para esses Deus gosta de atender orações. Por quê? Porque Deus se agrada dessas pessoas. Deus se agrada dessas pessoas. Então eu tenho que fazer algo para que Deus se agrade de mim. Eu tenho que ser alguém, não fazer, eu tenho que ser alguém que Deus fala assim, olha, você viu o meu servo? Você viu a minha serva? E Deus olhou para esse casal e falou, você viu aquele casal? Aquele casal teme o meu nome. Aquele casal toma cuidado com a sua vida diante de mim. Eu tenho prazer com essas pessoas. Foi o que ele falou do próprio filho dele. Esse é meu filho amado em quem tenho nele prazer. Amém? Então nós precisamos nos arrepender. O arrependimento o que é? É choro? Não. Arrependimento não é choro. Arrependimento é remorso? Também não. Arrependimento é mudança de mentalidade. Amém. Uma pessoa pode chorar porque errou, mas ela não muda. Ela não se arrependeu, ela só chorou. Uma pessoa pode não chorar, ela errou, mas ela nunca mais cometeu aquele erro, ela se arrependeu. Então, nós precisamos nos arrepender, para que nós sejamos achados, aprovados diante de Deus. Se Deus não nos aprova, como que nós queremos ter uma audiência com Ele? Como que eu quero ser ouvido por Deus? A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Então nós temos que percorrer o caminho
que Zacarias e Isabel percorreram. Ou seja, procurar viver irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Limpar o coração. Limpar o coração. Amém? Porque quando você busca viver irrepreensível diante de Deus, é diferente de você viver irrepreensível diante dos homens. Você pode chegar diante de uma pessoa e mostrar para ela o seu melhor, ou fazer um marketing enganoso, né? Você pode fazer uma propaganda enganosa. Você pode mostrar para a pessoa que você é bom, que você é santo, que você é correto, que você é justo. E a gente busca mostrar para os outros o nosso melhor. Mas eu não posso chegar diante de Deus e fazer propaganda enganosa. Então, quando eu busco andar diante de Deus de maneira correta, eu não tenho que esconder de Deus. Ele já conhece as motivações da minha carne. Ele sabe quando eu estou com inveja, ele sabe quando eu estou com ódio, ele sabe quando eu estou com mágoa, ele sabe quando eu estou com ressentimento, ele sabe quando eu estou com vontade de matar alguém, ele sabe a vingança que nasce dentro da gente, ele sabe. Então, para viver irrepreensivelmente, eu não preciso mostrar para as pessoas que eu sou irrepreensível. Eu tenho que escanear meu coração, eu preciso sondar a minha alma. E falar, Senhor, eu preciso limpar isso daqui, eu preciso tirar essa inveja, eu preciso tirar essa ira, eu preciso tirar essa culpa, eu preciso me purificar. E quando você chega diante de Deus com esse propósito, você sai da presença de Deus santificado. Porque Ele é generoso em perdoar, grande em misericórdia, Ele é rico em perdoar. Deus é amor, meu querido. Então, o intercessor que Deus ouve é o intercessor que anda irrepreensivelmente diante de Deus. É aquele que não importa o preço, eu vou viver diante de Deus irrepreensivelmente. Não importa o que eu tenho que pagar, mas eu vou viver a minha vida de maneira correta. Aí Deus fala assim, ó, tá vendo aquele homem lá? É Zacarias o nome dele. Né? E nós vamos escolher ele para queimar incenso. Por quê? Porque ele tem uma vida correta. Nós vamos escolher ele para fazer a oração, para fazer a intercessão, para o sacerdócio. Ele vai fazer parte da história e do processo divino, porque ele tem uma vida correta. Noé era um homem que temia Deus, se apartava do mal, foi escolhido para construir uma arca. Jó era um homem que se apartava do mal, temia Deus, foi elogiado por Deus. Davi era um homem que temia Deus, foi escolhido para governar. Cometeu erros? Cometeu, mas ele tinha temor de Deus. Amém? Então, isso é importante. Né? Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Zacarias, ele está servindo a Deus no templo, e aí eles fizeram um sorteio, e no meio daquele sorteio, Zacarias, o idoso Zacarias, foi escolhido para entrar no santo lugar. E ele deveria entrar no santo lugar e queimar incenso ao Senhor. O que era o santo lugar? O santo lugar era uma pequena sala onde existiam três elementos diferentes ali. O primeiro elemento era a mesa dos pães, o segundo elemento era o altar de incenso e o terceiro elemento era o candelabro. E somente o sacerdote entrava ali. Somente quem tinha a linhagem, quem fazia parte da linhagem sacerdotal, podia entrar naquele lugar, para poder oficiar, para poder exercer o sacerdócio diante de Deus. E isso é importante. Ele entrava ali sozinho. Não era um evento, não era
não era um show que você dava para o povo. Aquilo era um ofício sacerdotal de uma única pessoa. Ou seja, Zacarias deveria entrar no santo lugar, a presença de Deus estava ali, a presença está no santíssimo lugar, e ele deveria queimar incenso. Mas o que é o incenso? Não é aquele palitinho, né? Tem aquele palitinho que você compra, que você bota fogo e sai aquele cheiro que dá vontade de vomitar, irmão. Aquilo ali não é o incenso. É chamado de incenso, aquilo lá é um óleo perfumado, é uma coisa assim, uma coisa... né? Eu não gosto daquilo, dor de cabeça que dá aquilo lá. O incenso que ele queimava era um incenso formado pela mistura de algumas cascas de árvore, pela mistura de algumas folhas. E quando você macetava as cascas de árvore, as folhas do Mediterrâneo, e você misturava aquilo, aquilo ficava uma pasta negra, que não servia para nada, era como se fosse mato amassado. Mas Deus tinha dado essa receita, essa fórmula de misturar alguns elementos, para que esses elementos, quando eles fossem colocados no fogo, desses elementos subisse um aroma, um cheiro. Já viu o mato queimando? O cheiro podia sair e invadir o santíssimo lugar. Então, aí tem um mistério tremendo, tem algo poderoso. A Bíblia diz que esse tabernáculo, esse templo, aonde Moisés construiu o tabernáculo, depois o templo foi construído, né? Ele é figura de um outro tabernáculo, um tabernáculo celestial. Ora, se você tem um tabernáculo que é figura de um tabernáculo celestial, eu acredito que lá no tabernáculo celestial tem um altar de incenso. E tem alguém oferecendo incenso no altar de incenso. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 8. Anjos oferecendo incenso, tem incensários nas mãos dos anjos. E os anjos oferecem incenso diante de Deus, diante de um trono. E a fumaça que sai do incensário do anjo enche aquele lugar e provoca uma reação em Deus. E aí, esse incensário celestial, ele é figurado no incensário que Zacarias está segurando aqui. E ele leva esse incensário ali para o altar de incenso para queimar incenso diante de Deus. Amém? Então, entende uma coisa. Você vai queimar incenso quando você vai orar por alguém. Você vai queimar incenso quando você vai adorar. Eu vou queimar incenso. No mundo espiritual, nós vamos emitir incenso, irmão. Por que o incenso? Porque o incenso, ele vem pelos ares, como a nossa voz vai pelos ares. Flutua. A fumaça, ela flutua, ela vai embora, sobe. Como a nossa oração tem que subir. Outra coisa importante do incenso é que quando Deus inala, quando ele respira o incenso, aquilo entra dentro dele, e se ele tivesse um pulmão, aquilo ia fazer parte dele, porque ia entrar no pulmão dele, nos alvéolos pulmonares, ia entrar na corrente sanguínea. Então, Deus gosta de incenso, Deus gosta da tua oração, Deus gosta da minha oração, Deus gosta da nossa intercessão, do nosso sacerdócio. Amém. Deus gosta de sentir o incenso que nós estamos emitindo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. E quando você está orando, o fogo de Deus vem. Você está orando, você está no altar de incenso, e aí o fogo vem, e aí começa a exalar aquele incenso, e Deus começa a se mover. Os anjos começam a se mover. Por quê? Porque o incenso é o combustível dos anjos. A oração que você faz, ela é esse incenso que Zacarias vai queimar. Amém? Então, ele está ali, né, dentro do Santo dos Santos, e da parte de fora do templo você tem o povo. O povo está orando
Imagina aquele povo, imagino que eles estavam ajoelhados, orando, fazendo orações ao Senhor ali, do lado de fora, né? E eu acredito, irmão, que Satanás não consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro, porque tem muita gente orando. Ao redor daquele templo, tem muita gente orando. E aí, quando Zacarias entra, ele toma um susto. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Aonde estava o anjo? À direita do altar de incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Então, quando Zacarias entrou e ele está ali no altar de incenso, ele está diante do altar de incenso, do lado direito do altar de incenso aparece um anjo. O anjo do Senhor aparece do lado do altar de incenso. Mas que anjo é esse? É um anjo chamado Gabriel. E esse anjo, ele é um queimador de incenso no céu. E aí você tem um sacerdote na terra, que é segundo a linhagem de Arão. E você tem um outro, que é o anjo, que Apocalipse 8 fala que os anjos, eles têm um incensário diante de Deus. E esse anjo, ele desce, ele faz uma conexão entre o altar de incenso do céu e o altar de incenso da terra. E é isso que nós temos que buscar, irmão. Temos que buscar a conexão banda larga com a fonte. A fonte é o tabernáculo, é o templo celestial. Quando você ora, você vai emitir palavras e essas palavras vão subindo. E por causa das tuas palavras, os anjos vão se mover para trazer resposta, para trazer milagres, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer libertação, para trazer vitória. Então, a oração a Deus, ela é o incenso que você está queimando, a adoração, ela tem que subir, irmão. Então, o meu caráter tem que estar alinhado com o caráter de um sacerdote. Porque eu vou entrar na presença de Deus no altar de incenso. E de repente aparece um anjo para o Zacarias no altar de incenso. E o Zacarias, ele está ali e ele começou a ficar com medo. O homem já era idoso. Ele tinha experiência sacerdotal. Mas ele não tinha experiência espiritual. Ele tinha experiência nos rituais judaicos, mas ele não tinha experiência no mundo espiritual. Por isso que ele começou a temer. Ele ficou com muito medo do anjo. Amém? Por isso a revelação é tão importante, irmão. Se você começar a orar, os anjos vão começar a aparecer para você. Amém? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém? Olha só esse anjo, irmão. Ele chega para o Zacarias e fala assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E aí eu quero que você preste atenção numa coisa, irmão. Zacarias era um homem idoso. Isabel era uma mulher idosa. Mas na época em que eles eram novos, na época em que era tempo de procriar, tempo de gerar filhos e filhas, eles não tiveram os filhos. Nesse tempo eles oraram a Deus.
Eles tiveram que orar a Deus. Ou seja, pelas vias naturais não estamos conseguindo, vamos orar, porque naquela época não tinha fertilização in vitro, não tinha inseminação artificial, não tinha nada disso. Então, o que aconteceu? Eles oraram. O último recurso, que era o recurso espiritual, eles fizeram. Senhor, nós queremos ter um filho. Mas naquela época, eles não tiveram. E aí eu quero que você grave bem uma coisa, irmão. Zacarias é um queimador de incenso. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pedimos no altar de incenso. Temos que tomar muito cuidado com as nossas petições. Temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras no altar de incenso. Porque elas são poderosas, meu querido. Tudo o que você fala, tudo o que você pede, tudo o que você profetiza no altar de incenso acontece. Tudo. Se você chegou até o altar de incenso e não morreu por causa da santidade de Deus, Deus aceitou a sua oração. 1 João capítulo 5 fala, se nós cremos que somos ouvidos em tudo que lhe pedimos, então cremos que já alcançamos aquilo que estamos pedindo. Então, a Bíblia fala, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, eles fizeram um pedido, a oração foi ouvida. As orações são ouvidas no altar de incenso. Talvez a resposta não venha no teu tempo, mas as orações são ouvidas. Suas orações foram ouvidas. Você se lembra das suas orações? Você se lembra das suas petições? Você fez várias orações durante a sua vida. Eu fiz várias orações durante a minha vida. E de repente as coisas começam a acontecer. E eu falo, de onde que vem isso? Isso vem da tua oração. Você pediu. Não adianta ter medo agora. A resposta chegou. Chegou no tempo de Deus. No tempo certo de Deus. Então, grava o que eu estou te falando. Tem coisas que você vai receber ainda. De orações que você fez, que você nem se lembra. Por isso que o anjo tem que falar, olha, meu querido, você orou. Eu tenho que lembrar você que foi você que orou sobre isso. Foi você que pediu isso. Por isso que eu estou aqui. A tua oração foi ouvida. Então agora, você que está idoso, a tua esposa está idosa, está velhinha, imagino que vocês já se acomodaram. Imagino que vocês já se acostumaram a viver desse jeito, sem filhos. Porque um filho muda completamente a rotina, muda completamente a vida da pessoa. Um filho muda completamente. Ou seja, não é natural que um idoso tenha uma criança. Por quê? Porque ele já não tem aquela energia, já não tem aquela paciência, já não tem... Algumas coisas já foram queimadas com o passar dos anos. Então, para que Deus entregue uma criança para esse casal de idosos, ele tem que renovar não apenas o ventre, mas ele tem que renovar o cérebro, ele tem que renovar a energia, ele tem que renovar a esperança, a visão de futuro tem que ser renovada. Para que eles possam criar uma criança, para que eles possam enxergar futuro para essa criança, para que eles tenham condições de criar essa criança. Então a tua oração foi ouvida. E eu estou te dizendo aqui que a tua oração foi ouvida. Eu sei que nesse tempo você orou. Mas tem orações que vieram primeiro. No seu tempo de aflição, você orou lá atrás. Mas Deus guardou cada palavra que você orou. Deus guardou cada palavra que você pediu, cada pedido que você fez. Deus anotou, Deus guardou no detalhe, porque Deus é fiel e Ele vai responder a tua oração.
Porque você fez essa oração no altar de incenso, meu querido. Tu fez a oração no altar de incenso. Zacarias fez a oração no altar de incenso. Tua oração foi ouvida, meu irmão. Eu não sei se esse ano, eu não sei se o ano passado, o ano retrasado, mas a tua oração foi ouvida. Amém? E se prepara, porque no tempo certo, o anjo vai aparecer e vai te entregar. Esse anjo está entregando um filho. Você acha que o anjo apareceu com um filho no colo? Não. Olha só, aí eu quero que você entenda, irmão, o que é esse anjo aqui. O anjo chegou e falou assim: olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida. E ele começa a fazer algo que nós chamamos profecia. O anjo começa a profetizar. Ele está diante do altar de incenso da terra. E ele está diante do sacerdote na terra. E ele começa a profetizar. Olha, Isabel, tua esposa, conceberá, te dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Ele começa a identificar o filho, ele começa a profetizar a identidade dessa criança, ele começa a dizer o que vai acontecer com o nascimento dessa criança. Ele começa a profetizar um tempo de alegria, um tempo de regozijo, um tempo onde haverá satisfação de uma oração ter sido respondida de maneira sobrenatural por Deus. Então ele fala: em ti haverá prazer e alegria. E é isso que Deus busca. Deus não buscou apenas dar uma criança para um casal. Deus está buscando que essa criança traga prazer e alegria. E não tristeza. Que essa criança traga regozijo. Que essa criança, ela traga. Então, o seu pedido, irmão, tem que trazer para você um efeito de bênção, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Amém. Então, se você pede para Deus algo, Deus vai te dar. Deus vai entregar para aquela pessoa, mas no tempo que fizer bem para ela, e não mal. O tempo de Deus está linkado à vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então você precisa orar e entender que Deus está ouvindo a sua oração. Se você está no altar de incenso, meu querido, se você está queimando incenso ao Senhor, tua oração está sendo ouvida. Mas Deus vai te dar no momento em que isso que você está pedindo te trouxer prazer, alegria e regozijo. Amém? Quando você receber aquilo e aquilo te fizer bem. Porque você não sabe se essa criança nascesse lá atrás, se ela ia trazer alegria, prazer e regozijo. Talvez trouxesse briga, confusão. Talvez eles não tivessem maturidade. Talvez eles não tivessem preparo emocional para cuidar de uma criança. Talvez. Mas eles não sabiam disso. Quem sabia? Deus. Deus sabe o que vai nos fazer feliz e o que não vai nos fazer feliz. Eu penso que se eu pedir para Deus uma grande quantia de dinheiro, eu vou ser feliz. E Deus sabe que se essa grande quantia de dinheiro chegar, é capaz de eu ir para o inferno. Capaz de eu me desviar. Deus sabe, irmão, o meu limite. Deus sabe o teu limite. Então a tua oração foi ouvida, mas ela só vai chegar quando ela te fizer bem. E não para te fazer mal. Deus não vai fazer você cair. Vai atender uma oração tua para você cair. Para você se desviar, para você se separar, para você adulterar, para você pecar. Deus não vai fazer isso, irmão. Então, o anjo começou a profetizar. E o anjo não profetiza apenas o filho. E aí você tem um segundo segredo, irmão.
Deus não vai te dar o que você pediu. Deus vai te dar com aquilo o propósito daquilo. Então eu não estou te dando um filho. Eu estou te dando um propósito. Eu estou te dando um alinhamento. Eu estou te dando algo que vai produzir conversões, arrependimento. Eu estou te dando algo que vai ser grande. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Esse homem queria apenas um filho. Quem sabe ele está falando, eu preciso ter um filho para continuar a linhagem sacerdotal. E Deus está olhando e falando assim, olha, eu quero entregar um profeta para preparar o caminho do Senhor, para que outra linhagem sacerdotal seja gerada pelo ministério dele. Ou seja, eu preciso de alguém para batizar Jesus. Eu preciso de alguém para profetizar sobre Jesus. Você quer um filho. E Deus tem um desenho para essa pessoa que vai nascer. Então esse anjo começa a trazer qual é o desenho de Deus para essa criança. A criança nem tinha sido gerada ainda, mas o propósito já estava pronto. A palavra profética saiu da boca do anjo. E eu quero que você entenda, irmão, que o anjo, ele não perde tempo. Ele está diante do altar de incenso. E diante do altar de incenso, irmão, você pode profetizar. Porque cada palavra que é dita no altar de incenso se cumpre. Cada palavra do altar de incenso vai se realizar. Então você está no altar de incenso, está adorando, você vai receber profecias da parte de Deus que você vai liberar. E essas profecias acontecerão. Foi o que esse anjo fez. Mas Zacarias perguntou ao anjo. O Zacarias ouviu a profecia. Ele ouviu que a resposta chegou. E o que ele faz? Como saberei isso? Ele pergunta, como que eu posso saber se isso é verdade? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Quer dizer, o que o homem respondeu para o anjo do Senhor? Ele trouxe uma questão natural. Ele colocou uma questão natural, um impedimento, uma dúvida. Ele está colocando dúvida no altar de incenso. E o que acontece quando a gente coloca dúvida no altar de incenso? Nós vamos gerar dúvida. Então, só para você ter uma ideia, essa dúvida de Zacarias foi gerada no dia em que João Batista estava sendo gerado no altar de incenso. Então, quando João Batista nasce, cresce, e ele começa o seu ministério, o seu chamado, ele identifica o Messias, Jesus, e depois João Batista é preso, ele envia alguns discípulos para Jesus, que ele já havia reconhecido como Messias, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fala assim, pergunta para ele se ele é o Messias. Por que ele ficou com dúvida? Porque o pai dele, no altar de incenso, duvidou. Então ele não só gerou o ministério de João Batista, mas gerou dúvida. Por isso João Batista teve dúvidas em relação à identidade do Cristo. Porque o pai dele está gerando ele em oração, junto com o anjo. Tudo que você faz no altar de incenso vai produzir, irmão. Tudo que você fala no altar de incenso vai produzir. Por isso é importante a gente cuidar das nossas palavras. Por isso a importância da gente cuidar a respeito do nosso coração. Então, ele fala, como saberei isso? Pois eu sou velho. Então ele está gerando dúvidas. Você não pode gerar dúvidas nas promessas de Deus. Porque senão a tua bênção vai chegar contaminada.
O anjo crê. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. E aí o anjo ficou bravo. Ele falou: sabe quem sou eu, rapaz? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Sabe o que tem diante de Deus? Altar de incenso. Sabe o que esse Gabriel já tinha vivido? Tinha vivido muita coisa. O Gabriel já tinha visto muita coisa, Deus fazer muita coisa. E ele fala: olha, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. E eu fui enviado para te falar e trazer-te essas boas novas. Eu fui enviado para profetizar. Eu fui enviado para trazer uma palavra, irmão. Quantas vezes Deus responde a tua oração com alguém que foi enviado para falar? Quantas vezes você ora a Deus e Deus manda alguém falar para você e você não acredita? Então, essas palavras, ele foi enviado para falar essas palavras. Gabriel, você vai descer no altar de incenso e você vai emitir palavras no altar de incenso. Encontra o Zacarias no altar de incenso e você vai profetizar no altar de incenso. E o Zacarias vai acreditar na tua palavra. E o Zacarias, como que pode? Eu não acredito. Eu não duvido, isso daí não pode acontecer. Então, meu querido, você pediu para Deus, Deus te dá a palavra. Por quê? Porque Ele precisa da tua fé, para que a palavra se cumpra. Então, o anjo fala: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para te falar e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a se realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então o anjo fala o seguinte: olha, eu preciso impedir que você cause mais estrago do que você já causou. Então você vai ficar mudo. Por que ele deixou o Zacarias mudo, irmão? Ele poderia simplesmente falar assim: você não acreditou? Tudo bem você não acreditar. Ele deixou o Zacarias mudo porque o Zacarias é sacerdote. Porque o Zacarias é queimador de incenso. E tudo que um queimador de incenso fala se cumpre. Então, antes que você acabe com as minhas palavras, eu estou fechando a tua boca. E deixou o homem mudo. Você já pensou um intercessor mudo? O intercessor que precisa orar e Deus tira a voz dele. Ele está ensinando esse intercessor, ensinando esse sacerdote a não abortar o projeto de Deus pela palavra. Então, às vezes, meu querido, você precisa, e eu preciso, de um jejum de língua. Nós precisamos ficar mudos, porque Deus está trazendo a resposta da oração e nós, além de não crermos, começamos a falar palavras contrárias. Colocar empecilho para que aquilo que foi profetizado não aconteça. Então Deus fala assim: você está muito incrédulo, fecha a boca. Por quê? Porque você tem autoridade. Você tem autoridade na sua oração. Você tem autoridade na sua intercessão. Não seja incrédulo. Para de falar incredulidade, para de falar murmuração, porque você é queimador de incenso, você vai produzir um profeta incrédulo, você vai produzir um profeta completamente torto, porque você não está crendo. O anjo estava gerando o profeta, irmão. O anjo está gerando o profeta. Ele só precisa de uma coisa do Zacarias: fé. Ele precisa de fé, você precisa crer. Você precisa crer, Zacarias. Então é assim: eu creio, você não crê, mas eu creio. E para que você não mate a minha fé, eu vou fechar a tua boca até que essas coisas aconteçam.
Aleluia. Amém, meu querido? Um tempo de silêncio não faz mal para ninguém. Imagina, né? O Zacarias saiu daquele lugar, né? E a Bíblia diz assim, o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Olha só, irmão. O anjo falou assim, eu vou calar a tua boca, eu vou fechar a tua matraca, eu vou fechar a tua boca, porque boca de caverna, irmão, vai produzir morcego, vai produzir cobras e lagartos. Não vai sair nada de bom aí. Então isso é muito forte, por quê? Porque o Zacarias não podia falar. Quem não pode falar, não pode produzir nada no mundo espiritual. Quem não pode falar, não pode profetizar. E também não pode amaldiçoar, e também não pode abençoar. Então, existe um poder nas suas palavras. Você pode acenar o que seja, você pode fazer qualquer ato que você queira. Mas se você não liberar a palavra, você não está fazendo nada. O anjo só fechou a boca, porque se ele pudesse fazer algo com as mãos, mímica, se ele pudesse escrever a incredulidade, e essa incredulidade tivesse algum efeito, o anjo teria feito o quê? Engessado ele. Você vai ficar engessado, vai virar uma múmia. Então, a palavra, a tua voz produz, a minha voz produz. Por isso, meu querido, você é uma pessoa chamada para ser sacerdote, para ser intercessor. Amém? Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém, meu querido? Então, Isabel recebeu a semente do Zacarias. Os 2 idosos. E aí ela fica grávida. Velhinha. Imagino que já tinha passado pela menopausa. Imagino que já estava muito tempo sem menstruar. Mas quando Deus responde uma oração, não tem impedimento, não tem lei natural que possa impedir aquilo que Deus vai fazer. Então a tua oração foi ouvida. Não tenta colocar empecilho para que ela seja atendida. Não tenta colocar impedimento, irmão. Não tenta falar contrário àquilo que você pediu. Não faz isso. O altar de incenso vai fazer você criar novas realidades. Aquele casal de idosos não recebeu um filho. Aquele casal de idosos recebeu uma energia para anos. Não só para parir uma criança, mas para criar, educar, ensinar uma criança. E por que Deus deu isso para eles? Porque eles eram íntegros, porque eles eram irrepreensíveis. Deus falou assim, esse homem vai ser gerado de uma boa semente. Eles vão ensinar os preceitos, eles vão ensinar o temor do Senhor. Porque o ministério dele vai ser o ministério da santidade, vai ser o ministério do arrependimento. Então ele tem que ser firme na palavra, ele tem que ser firme, radical. Então o que Zacarias e Isabel produziram, depois que esse menino nasceu, foi um homem radical na palavra, irmão. Um homem que dava direção para as pessoas para que elas se arrependessem.
Então, Deus ouviu a tua oração. E Ele vai colocar não aquilo que você pediu, não. Porque Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele faz infinitamente mais, irmão. Esse casal queria um filho e Deus colocou um profeta para preparar o caminho do próprio Senhor. E que no ventre já foi cheio do Espírito Santo. O futuro dessa criança já estava determinado pelo anjo. O futuro dessa criança foi determinado pelo anjo, meu irmão. Grava bem o que eu estou te falando. Você vai determinar o futuro dos seus filhos pela palavra que você emite no altar de incenso. Isso você pode fazer. Isso você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, o meu filho será grande diante de Deus. Converterá muitos das trevas para a luz. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Então, as palavras que foram ditas colocaram um propósito espiritual e profético sobre aquela criança. E aquela criança, irmão, se tornou, dentre os nascidos de mulher, o próprio Jesus falou, dentre os nascidos de mulher, não tem profeta maior do que o filho do Zacarias e da Isabel, do que o filho desses dois sacerdotes. Não tem profeta maior do que esse. Então você pediu coisas para Deus. E Deus vai te dar essas coisas com um propósito profético. Ele vai te dar algo que vai te fazer bem. Vai te dar algo que você pode cuidar, que você pode crescer com isso, que você pode educar, que você pode tirar lições, palavras proféticas. Deus não faz nada sem propósito, meu irmão. A gente faz as coisas sem propósito. Ah, Deus, me dá uma Ferrari. E Deus fala: qual o propósito de você ter uma Ferrari? Não, porque eu queria dar uma voltinha. Você já viu quanto que é o IPVA da Ferrari? Você não tem propósito nenhum com essa Ferrari. Ah, mas eu quero agora. Não! Vai chegar o tempo em que esse pedido vai te fazer bem. E não é agora. Você não tem maturidade ainda, Zacarias. A maturidade vai chegar lá na frente. Aí eu faço um milagre. O que eu vou te dar vai ser por milagre. O que eu vou fazer vai ser no sobrenatural. O que eu fizer vai gerar regozijo e alegria no teu coração. Você vai se regozijar. Você vai ter prazer. Você não vai ter desgosto, não vai ter decepção. Ou seja, quando eu respondo as tuas orações, é para te fazer bem e não para te fazer mal. Amém, meu irmão? Deus é bom? Então grava bem essa palavra no teu coração. Porque nós somos a nação sacerdotal. Somos o sacerdócio real. Nós somos os Zacarias do século 21, 22, 23. Nós somos os sacerdotes. E o sacerdote produz novas realidades no altar de incenso. Faz nascer novas realidades. Faz nascer novos tempos. Faz nascer tempo de alegria. Faz nascer tempo de regozijo. Esse é o tempo de profetizar esses novos tempos. Esse é o tempo de profetizar as boas novas. Esse é o tempo de você estar no altar de incenso e fazer como o anjo Gabriel. Olha, eu estou profetizando boas novas. Eu estou profetizando uma realidade diferente. Olha como está a realidade aí fora. Medo, pânico, desemprego. Precisa de muito sacerdote aí fora, irmão. Então, meu querido, começa a fazer isso na sua casa. Faz como Zacarias. Muda a realidade da sua casa. Muda a realidade da sua casa. Mas como que eu faço isso, pastor? No altar de incenso. No altar de incenso. É ali, escondido das redes sociais. É ali, quando você se encontra com Deus e ninguém está vendo.
É ali que você profetiza. Ali é que você determina o que vai acontecer. É ali, irmão, que você muda a realidade. É ali que você determina o futuro. E quando o futuro chegar, você só vai viver ele. Aí você vai ter prazer e alegria. Mas agora é hora de crer. Amém? Jesus falou assim para uma mulher: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Crer vem antes de ver. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus é bom. Vamos orar? Então, guarda essa palavra no teu coração. E quando você estiver orando, irmão, você pode orar onde? Onde que eu posso orar, pastor? Você pode orar em qualquer lugar que você quiser, irmão. O teu altar de incenso pode ser dentro do chuveiro, pode ser no ônibus, pode ser no carro, pode ser no teu quarto, pode ser na igreja. O teu altar de incenso pode ser em qualquer lugar, irmão. Dentro da máscara, que você é obrigado a usar máscara. Então, transforma essa máscara no santo lugar. Ninguém está vendo a tua boca se mexer. Você está com a máscara, ó, você está falando com Deus. Transforma essa máscara no santo lugar. Eu saio aqui, eu tenho que andar, eu sou obrigado a andar, por indicação médica. E aí eu saio para andar aqui na calçada, eu saio falando dentro da máscara, irmão. Estou falando com Deus dentro da máscara. Conversando com Deus dentro da máscara. Pedindo para Deus dentro da máscara. Intercedendo dentro da máscara. Esse é o teu altar de incenso. Você pode queimar incenso em qualquer lugar. Mas tem que ser algo pessoal. Amém ou não amém? Incenso, irmão, não se queima com plateia. Incenso se queima na intimidade. O incenso foi colocado dentro de um lugar onde só entrava uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Você. Você tem que entrar. E a Bíblia fala, tenha ousadia para entrar no santo lugar. Através do sangue do Cordeiro. Você tem um novo e vivo caminho que você pode percorrer para entrar na presença de Deus e profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o futuro da sua esposa, sobre o futuro dos seus filhos. Você pode deixar esse legado, irmão. Até que alguém fale assim, você viu aquela mulher de Deus? Você viu aquele homem de Deus? O filho do Zacarias e da Isabel? Você viu? Foram gerados no altar de incenso. Amém? Vamos orar. Que Deus te abençoe. Que Deus receba as tuas orações. Mas não esqueça, irmão. Mantenha o teu caráter íntegro diante de Deus. Mantenha o teu caráter íntegro na presença de Deus. Busca a santificação. Busca a santificação, meu querido. Porque as tuas orações é tiro e queda. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar essa palavra nas tuas mãos e te agradecer por ela, Pai. É uma palavra poderosa. Obrigado por ter deixado a Bíblia para a gente estudar e o teu Espírito para nos explicar a tua palavra, Senhor. Eu quero declarar e profetizar sobre cada um daqueles que estão recebendo e crendo nessa palavra, Senhor. Que o incenso que subirá na presença do Senhor será poderoso. O Senhor vai levantar muitos queimadores de incenso em cada família, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor, vai gerar profetas, vai gerar pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que estão destinadas a servir em sacerdócio no altar do Senhor, pessoas que estão destinadas, Senhor, a cumprir ministérios, cumprir chamados e vocações, que o teu propósito se cumpra nessas famílias, que o teu propósito se cumpra na minha casa, na minha esposa, na nossa vida, Pai, que a unção do Senhor venha sobre cada um agora para quebrar todo jugo. Pai, perdoa toda a incredulidade, perdoa toda a palavra de incredulidade e coloca sobre nós, Senhor,
a fé, porque o Senhor é autor e consumador da nossa fé, Pai. Coloca no nosso coração a fé, para que a gente creia, Pai, na Tua palavra, para que nós possamos crer, Pai, naquilo que estamos profetizando no altar de incenso. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos essa palavra nas Tuas mãos, entregamos essas famílias nas Tuas mãos. E eu declaro um tempo de alegria, um tempo de regozijo, um tempo de sobrenatural. Eu declaro, Senhor, que coisas impossíveis, que nós consideramos impossível, Senhor, essas coisas vão começar a acontecer na casa e na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Envia os teus anjos agora para entregar essas palavras, para entregar esses pedidos, Pai, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, coloca um propósito em cada coisa que o Senhor vai nos dar, cada pedido que o Senhor vai atender, Pai. Coloca um propósito poderoso. Alinha, Senhor, aquilo que nós vamos receber com a Tua vontade, com o Teu tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Semana que vem a gente volta e a gente vai estudar mais um pouco sobre oração. Amém? Não deixe de orar pela tua família, protege a tua casa, né? E creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.